Igreja com a paz do Senhor. Cleiton, você tem aí a nova tradução da linguagem de hoje? A nova tradução da linguagem de hoje? NTLH. Nós vamos ler Jó capítulo 38. Eu queria ler na linguagem de hoje porque ela é bem expressiva. NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Que Bíblia que você usa aí? Não, no computador. Mas você não tem outra? Então eu vou ler com os irmãos e aí os irmãos prestem atenção, tá bom? Jó 38, fazendo favor. Jó 38. Versículo 1 até o 11. Jó 38, do versículo 1 até o 11. Todos acharam? Eu vou ler na linguagem de hoje e os irmãos podem ir acompanhando em vossas Bíblias. Quem achou, diga amém. Jó 38, versículo 1. Aqui está na nova versão internacional, tá bom? Achou, N? Tá bom, então. Vamos lá. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta: as suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre agora que é valente e responda as perguntas que eu vou fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique isto. Você sabe quem resolveu qual seria o tamanho do mundo? E quem fez as suas dimensões? Em cima de que está firmada as colunas que sustentam a terra? Quem foi que assentou a pedra principal do alicerce do mundo? Na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro, e os servidores celestiais soltavam gritos de alegria. Esses servidores são os anjos. E essas estrelas é a estrela da manhã, as estrelas da alva. Guarda esse versículo porque ele é bem interessante. Esse versículo ele está pontuando o texto de Gênesis capítulo 1, quando Deus falou, haja luz. Quando Deus falou isso, na manhã da criação, as estrelas cantavam em coro. E os anjos celestiais soltavam gritos de alegria quando Deus estava fazendo a terra. 8. Quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei as trancas das suas portas. E eu lhe disse: você chegará até este ponto, daqui não passará. As suas altas ondas pararão aqui. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Estamos diante de um Deus poderoso, santo e maravilhoso. Um Deus criador dos céus e da terra. Aleluia. Eu quero nesta noite trazer para você o poder do Senhor, mensurado na palavra. Nós já vimos aqui uma porção do poder de Deus usando um servo, usando a vida de uma viúva, aleluia. Porque ninguém que se achega na presença de Deus sai de mãos vazias. De uma forma ou de outra o Senhor o abençoa, aleluia. Estamos aqui em Jó. Jó, ele
faz alguns questionamentos acerca dos problemas da sua vida, das adversidades que ele estava passando. Não era nada demais, ele perdeu os 10 filhos, perdeu todas as suas fazendas, perdeu os seus animais, a sua mulher abandonou ele perdeu os dentes da boca, havia furúnculos por todo o seu corpo e também lepra. E a Bíblia diz que a sua boca e garganta estavam tão inflamadas, que tudo fedia por causa da febre. Então nós vemos que assim, é coisa pouca. Jó não estava sofrendo tanto assim, não é verdade? Quem sofre mesmo somos nós, quando dói a unha do dedão, quando a gente sente uma dor de cabeça, quando não tem o dinheiro do boleto, aí a gente está sofrendo. Mas Jó, nada comparado ao nosso sofrimento. Bom, ironias à parte, nos encontramos aqui em Jó 38. O Senhor aparece de repente sem avisar. E ele estava no meio de um tornado. Vocês sabem o que é um tornado? Aleluia. Sua aparição parecia que estava acontecendo um cataclisma. Quando Deus apareceu para Jó, houve trovões, houve terremotos, houve inundações. E Deus apareceu no meio de um tornado para falar com Jó. Aleluia. Deus estava falando com Jó e respondendo às besteiras que os 3 amigos de Jó falaram em todo momento em que assistia ao sofrimento de Jó. Deus fala então com Jó, apesar dele humilhado, completamente destruído, lançado num buraco cheio de cinzas, porque corria o risco de sua pele criar bichos. A Bíblia diz que com um caco de telha ele coçava as suas feridas. Deus, entretanto, mandou ele levantar. Deus mandou ele levantar porque Deus quer falar com ele. Só que Deus não fala com ninguém caído, com o semblante caído, com o ânimo caído. Deus não fala com ninguém prostrado. Deus, quando chega até você, ainda que você esteja muito sofrendo, Deus quer que você se levante, porque Ele irá começar a restaurar a sua vida, assim como começou a restaurar a vida de Jó. Porque Deus, irmãos, Ele de forma nenhuma, Ele vai esmagar o homem na sua miséria, mas Ele vem para levantar o ser humano das suas problemáticas. Bom, nós vemos aqui nesse texto que lemos que, obviamente, o Senhor, Ele criou todas essas coisas. E Ele começa a se revelar. Ele começa a mostrar como Ele planejou o universo. Como Ele se ateu em cada detalhe minucioso. E Ele diz que todos os mundos são sustentados pela sua palavra, aleluia. E Ele pergunta, onde está o fundamento da terra? Onde está a pedra de esquina? Você sabe, Jó? Você sabe, Jó? Quando a terra jorrou do seu ventre o mar, e eu fechei os seus portões, eu tranquei os seus limites. Vocês têm noção do que é isso? E a palavra do Senhor disse aqui no versículo 7 que nós lemos, que quando Ele, aleluia, está trazendo limites para a terra, dimensão para a terra. Aqui então diz a palavra que as estrelas e os anjos começam a cantar de alegria. As estrelas das alvas, como se refere em Isaías capítulo 14, versículo 12. Cantavam, e pasmem vocês, quando Deus criou os céus e a terra, Lúcifer ainda não tinha se rebelado contra Deus. A palavra de Deus diz que Lúcifer regia esse coro de celebração e adoração, porque Ele mesmo é o filho da alva, aleluia. O seu nome significa filho da luz, não é verdade? Estrela, luz. Então a palavra do Senhor, Ele vem nos mostrando que Ele tem todo o poder. E o Senhor já falou comigo e com você aqui nesta noite. E o Senhor ainda quer falar um pouco mais com você. Abra o seu coração, abra a sua mente, aleluia. Porque o Espírito Santo está aqui. O Deus Criador, por isso que eu li esse texto para você. O Deus Criador está falando com você nesta noite, aleluia. Nós vemos em Zacarias capítulo 12, versículo 1, que o Senhor fala. Ele estendeu os céus e fundou a terra. Só que o nosso Deus, Ele não é como os deuses pagãos que tem aí fora. Ele tem boca,
Aleluia. Os deuses pagãos, ele tem boca, mas não fala. Aleluia. Eles têm olhos, mas eles não veem. Eles têm ouvidos, mas eles não ouvem. Eles têm nariz, mas eles não cheiram. Os deuses pagãos, eles têm mãos, mas eles não apalpam. Eles têm pés, porém eles não andam. E a Bíblia ainda segue no Salmo 115, do versículo 5, que da sua garganta não sai um só som. Não passam de estátuas feitas por mãos humanas, aleluia. Mas o Deus vivo que criou os céus e a terra, aleluia. Esse é o Deus que fala com a humanidade, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último capítulo em Apocalipse. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz: havendo Deus falado antigamente, aleluia. No hebraico é Yahvé Davar, que significa o Senhor da palavra. O Senhor, ele fala, o Senhor, ele tem poder, porque pela palavra ele criou todas as coisas, aleluia. Eu quero mostrar para você nesta noite, para que você alimente a sua fé, para que você alicerce o seu espírito, e você entenda os propósitos e planos de Deus para a sua vida, porque Ele fala em toda a Escritura. Eu quero começar para você, em Gênesis capítulo 7, versículo 1, aleluia. Lá está dizendo que Deus ordenou a Noé: entra tu e tua casa na arca, porque hei visto justiça diante de mim em você, aleluia. Eu tenho visto justiça. E quando Deus fala, entra tu e a tua casa, nos dá a entender que Deus já estava dentro da arca, aleluia. Porque se Deus não estivesse na arca, Ele teria dito: vai tu e tua família, entra na arca. Mas não, a conjugação dele é: venha, entre você, entre sua família, porque em mim você tem salvação, em mim você tem resgate, em mim você tem, aleluia, socorro, como aquela mulher viúva achou socorro na palavra profética de Deus, aleluia. Gênesis 17, versículo 13. Espírito Santo de Deus, lemos que Abraão caiu com o rosto em terra, porque Deus falou com ele. Abraão já estava com 99 anos em Gênesis 17. De Gênesis 12 a Gênesis 17, já tinha se passado 13 anos. E o El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Majestoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que chegou para Jó e falou: onde você estava quando eu fiz? Onde você estava quando eu falei? Onde você estava quando eu disse haja luz? Onde você estava quando eu disse haja mares, haja peixe, haja plantas? Onde você estava? Esse é o Deus Todo-Poderoso, aleluia. E foi esse mesmo Deus que chegou em Abraão e falou para ele: ser perfeito na minha presença, aleluia. Oh, glorificado e bendito, porque Abraão, há 13 anos atrás, havia vacilado em sua fé, quando aceitou que a serva Agar se deitasse com ele, sob a orientação da sua mulher, aleluia. Deus tinha falado com ele, Deus está falando com você nesta noite. Não aceite remediações na promessa de Deus. Ele prometeu, Ele vai cumprir, aleluia. Ali naquela ocasião, em Gênesis 17, Deus renova a aliança com Abraão. Deus está aqui nesta noite e Ele quer renovar a aliança com você, aleluia. Ele quer renovar as promessas com você. Por isso que aqui no versículo 3, glória a Deus, Abraão cai com o rosto em terra, em reverência à presença do Senhor. Em seguida, em Gênesis 21, a palavra de Deus se confirma. Concebeu Sara e de Abraão um filho, ao tempo determinado que Deus havia dito, aleluia. Ele já estava com 100 anos e Sara com 99. De Gênesis 17 a Gênesis 21, já tinha passado mais um ano, mas a palavra se cumpriu. Passa os céus e passa a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar.
A Bíblia diz que antes que ela seja concluída, antes que ela cumpra o propósito do qual seja enviado, ela não vai voltar vazia, aleluia. Ela não vai voltar sem o propósito cumprido. Eu já estou em Gênesis capítulo 26. Do versículo 2 ao 5, conta a história de Isaac, e eu gosto dessa palavra. Eu gosto dessa palavra porque nela eu vejo a providência de Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Houve fome na terra, diz o texto. E não é difícil, muito difícil, não é? Aconteceu aqui com a mulher, a viúva que a irmã Camila falou. Houve miséria em sua casa, ela estava completamente nas mãos dos credores. E ela desfalecia em seu temor e tremor. E quantas vezes eu e você, irmãos, nos vemos em situação críticos. Havia fome na terra e não está muito diferente de hoje. Porque a fome está sobre a face da terra. Então não é muito difícil ver um crente caindo em descrédito da palavra de Deus, quando o seu estômago está doendo. Não é muito difícil ver crente blasfemando quando as coisas não estão indo do jeito que pensam. Mas a palavra de Deus diz aqui que Isaac, ele foi Abimeleque. Abimeleque era um título como presidente, como faraó, como governador, era um título. Então não era o nome de um homem. Porque há 80 anos atrás, o seu pai Abraão esteve também com um Abimeleque. Aleluia. E eu quero dizer para você nesta noite, porque como havia fome na terra, Isaac pretendeu em seu íntimo descer ao Egito. E Deus falou para ele: não desça ao Egito, porque a bênção que você precisa está nas minhas mãos. Eu vou dar para você. Aleluia. E então ele pensou em descer a Gerar. Gerar era o meio do caminho entre Canaã e entre o Egito. E é muito perigoso quando nós ficamos lá e ficamos cá. Quando a gente não se decide o que a gente quer fazer. É muito perigoso quando o nosso coração quer servir a Deus com ardor, com fervor e com alegria. E quando também a nossa carne pende, chama, clama por estar no mundo. É muito perigoso. Nós temos que entender, irmãos, que se nós queremos a promessa, temos que habitar na terra da promessa. Se nós queremos ver as bênçãos de Deus concretizando em nossas vidas, nós temos que ficar onde a bênção espiritual está. E a bênção espiritual de Deus está onde há pessoas que obedecem a palavra dele, aleluia. Por isso que é importante, assim como Isaac foi abençoado pelo seu pai Abraão, porque Abraão obedeceu a palavra de Deus, você ficar perto de pessoas que obedecem a palavra de Deus. Porque ao contrário disso, pessoas rebeldes e desobedientes, como foi Saul, só traz maldição para minha e para a sua vida. Porque Deus é fiel e verdadeiro, aleluia. A bênção só corre atrás de quem é obediente à palavra. É por isso que Deus chega em Isaac, em Gênesis capítulo 26, e o abençoa, amém? Glória a Deus. Vocês estão aí ainda? Deus está falando com você? Deus está falando com você? Não é lá fora que você vai ter a sua bênção financeira, é na presença de Deus. Seja obediente, a bênção vai correr atrás de você, aleluia. Estamos em Gênesis capítulo 28. O Senhor fala com Jacó e o abençoa. Esse texto é bem conhecido por você. Jacó, ele engana o seu irmão e sai fugido. E então ele se encontra sozinho. Ele achava que estava sozinho, mas o Senhor junto com os anjos estava acompanhando, aleluia. Então, já cansado de um dia de tanto fugir, ele pega uma pedra, põe por travesseiro e ali dorme. O dormir, irmão, significa que eu e você cansamos, somos falíveis, somos fracos, precisamos descansar. Isso significa que você vai parar de lutar com as suas próprias forças e vai se render ao poder e à majestade de Deus e vai deixar Deus fazer o que Ele quer na sua vida, aleluia. Então ele chega àquele lugar e então ele tem um sonho.
ele vê uma grande escada, e dessa escada sobe-se e desce anjos, sobe e desce anjos, sobe e desce anjo. Essa escada representa Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. O texto diz que do alto da escada vem anjos e desce anjos e sobe anjos, mas a palavra no original, no hebraico, está dizendo que Deus e os anjos estavam bem junto a Jacó. Aleluia, bem junto a Jacó. E eu quero que você abra o seu coração nesta noite, e você tome essa palavra que Deus está falando com você nesta noite. Ele está dizendo para você, não importa onde você está, não importa qual pedra você está deitado, não importa o cansaço que abateu o seu corpo, não importa as dificuldades que você está enfrentando, não importa, descanse diante do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Ele está dizendo, eu estou contigo, aleluia. O Senhor está dizendo, guardar-te-ei, aleluia. O Senhor está falando com você nesta noite, e Ele está dizendo, você vai voltar para esta terra, você vai voltar para a terra da promessa. Não importa se você errou, não importa se você tosquerejou, não importa qual a dificuldade que você tem enfrentado, no lugar da bênção onde Deus te prometeu, você vai voltar em nome de Jesus, aleluia. E o Senhor ainda continua dizendo, eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu não te deixarei, eu não te deixarei, até cumprir todas as minhas palavras na sua vida, aleluia. Glória a Deus. Estou em Êxodo, capítulo 3, versículo 4, Deus está falando. Glorificado e bendito. Vemos o Senhor no meio da sarça, falando, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Tira as sandálias dos seus pés, porque na presença de Deus é lugar de reverência, aleluia, é lugar de santidade. Sandálias significam sujeiras. Sandálias significam que você passou por lugares sujos e os seus pés estavam protegidos. Por isso que a Bíblia diz que você deve calçar as sandálias do Evangelho, porque o Evangelho é o Cristo crucificado, é o sangue de Jesus que purifica de todo pecado e iniquidade, é o Senhor que justifica de todo pecado e faz você limpo e justificado na presença do Senhor. Havia algo em Moisés que ele precisava aprender. Escuta isso, Deus vai falar com você, Deus já está falando com você. Havia algo que Moisés precisava aprender. Ele passou 40 anos no palácio, só que o que ele precisava aprender não podia ser mais no palácio. Lembra que a nossa irmã Camila falou aqui? Muitas vezes nós estamos muito bem, obrigado, estamos abastados, estamos bem na foto, estamos bonitos, temos condição monetária para fazermos o que quisermos e podermos satisfazer os nossos luxos. Era assim que Moisés estava, mas Deus queria ensinar algo mais para ele. Não era no palácio que ele ia aprender, mas era no deserto. Você está no deserto? O Senhor, Ele está falando com você nesta noite, Ele está te ensinando, é no deserto, aleluia. O Senhor, na chama de fogo, aparece para esse homem. Foi necessário mais 40 anos no deserto, aleluia. Porque no deserto é lugar de humilhação, e nessa humilhação, humilhação da carne de Moisés, precisava destruir a esperança de Moisés de ser rei. Agora, era simplesmente um pastor desconhecido, aleluia. Lembra quando você estava bem? Você tinha condição e o Senhor te trouxe para o deserto. Agora você é simplesmente alguém desconhecido, está no anonimato. Não há mais a pujança e a glória do material, mas o Senhor está dizendo, Ele aparece na sarça e Ele tem o poder. A sarça, irmãos, representa a humanidade de Cristo, e o fogo, o poder de Cristo. A sarça representa eu e você, e o fogo que queimava naquela sarça é
é o fogo do Espírito Santo na sua vida. É no deserto que você vai ver o fogo do Espírito Santo na sua vida. É no deserto que você vai queimar, mas não vai ser consumido, aleluia, porque o Senhor, Ele tem planos para a sua vida. Lembra quando Ele chamou Moisés? Moisés, foi a mesma voz que disse: Marta, Marta, por que está angustiada com os afazeres? Não é Maria quem escolheu a melhor parte, Marta? É a mesma voz que disse: haja luz. É a mesma voz que chegou e disse para Jó: onde tu estavas? Se você tem coragem, me responda as minhas perguntas. Oh, Deus maravilhoso e santo. Êxodo 33, versículo 11 está escrito que falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo, aleluia. Oh, Jesus santo e maravilhoso. Moisés tinha uma tenda, irmãos, e ele pegava essa tenda, saía para fora do arraial, e ali ele buscava a face do Senhor. Deus descia para ele numa coluna de fumaça naquela tenda. E Deus tinha falado para ele: vai para fora do arraial, porque quando Deus se manifesta, irmãos, não pode ter pecado, porque onde tem pecado, acontece igual em Ananias e Safira, morrem. Igual aconteceu com Uzá, quando tocou na arca, morreu. Igual aconteceu com Abiú e Anadab, morreram quando chegaram para queimar fogo estranho na presença de Deus. Ninguém, irmãos, ninguém permanece na presença de Deus no engano. Ninguém permanece na presença de Deus em pecado. Ninguém permanece na presença de Deus andando de qualquer forma. Não, vai morrendo espiritualmente. Morrendo espiritualmente, não morre carnalmente como era no Antigo Testamento, mas hoje morre espiritualmente, se torna como uma virgem imprudente que vai perdendo o azeite. Quando chegar no dia do arrebatamento, não ouvirá o noivo chamar. Então por isso Deus falava para Moisés: sai do arraial, se separa para falar comigo. E ali Deus descia e falava face a face com Moisés, aleluia. E ali se manifestava o kavod de Deus. Não é Shekinah, é kavod. Presença de Deus é kavod, porque é santidade. Amém, irmãos? É kavod de Deus. Se manifestava naquela tenda. Aleluia. Aquela coluna denotava a presença do Senhor. E ali do lado de fora diz a Bíblia que o povo adorava a Deus. Mas era uma adoração muito superficial. Porque quando Deus se retirava da tenda, o povo ia para a sua vida fazer o que queria. E no seu dia a dia, no seu cotidiano, não adorava a Deus, não honrava a Deus. E Paulo, ele vem dizendo em Romanos: quer que você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Que a sua adoração não seja superficial, aleluia. E o Senhor ainda está falando. Estamos em Samuel capítulo 3, 1 Samuel capítulo 3, verso 10, lemos: então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes. A mesma voz que chamou Moisés, a mesma voz que chamou Marta, a mesma voz que chamou Pedro, é a mesma voz que está chamando você nesta noite. É a mesma voz que chamou Samuel. Samuel, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, em nome de Jesus. Estava Samuel vivendo em um tempo onde o sacerdócio estava em declínio, não havia mais profecia para o povo, e a Bíblia diz que quando falta profecia, quando falta a palavra de Deus, o povo se perde, se corrompe. E ali estava Samuel no templo, porque alguns anos atrás Deus concedeu o desejo de uma mãe, e ela disse: Senhor, me dê, para que eu te devolva. Eu quero dizer para você nesta noite: se você quer algo de Deus, consagre ao Senhor e devolva para a glória dEle, porque Ele concederá o desejo do seu coração, aleluia. Então o Senhor, Ele estipulou naquele momento o primeiro ofício de profeta, e foi assim que nasceu o primeiro profeta, Samuel. A Bíblia diz que ele estava velho,
e cego dos dois jeitos, cego fisicamente e cego espiritualmente. A Bíblia diz que o candelabro precisava ser reposto o azeite. O azeite, irmãos, era colocado todos os dias, 9 horas da manhã e 3 horas da tarde. O seu azeite está preenchido aí? Todo dia você tem se enchido de azeite? Sua lamparina está cheia de azeite? Você tem buscado azeite na presença do Senhor? Busque o Senhor enquanto você pode achar. Invoque o Senhor enquanto Ele está perto. Clame ao Senhor, Ele vai te responder. Ele vai anunciar para você coisas grandes e firmes que você não sabe. Coisas que Ele não disse para ninguém. Coisas que Ele não disse para Daniel. Não disse para José. Não disse para Moisés. Não disse para nenhum outro que chegou antes de você. Mas que Ele reservou para dizer tão somente para você. Aleluia. A Bíblia diz que a lâmpada de Deus estava se apagando. E é triste, porque quando o fogo do Espírito começa a apagar na vida da igreja, se torna um túmulo gelado. Samuel tinha entre 14 e 15 anos, quando Deus se revelou para ele e o chamou. O chamou para trazer sentença sobre a casa de Eli, porque Eli estava completamente perdido, irmãos. Existem alguns casos na Bíblia onde nós, se não cuidarmos das nossas famílias, o diabo vai tratar de cuidar. Se nós não cuidarmos dos nossos filhos, o diabo ele vai tomar conta e vai querer fazer a festa e vai querer usar os nossos filhos para a vergonha eterna. Mas eu digo para você nesta noite, filho que você gerou, filho que você criou, filho que você amamentou, filho que você alimentou, não vai ser instrumento do diabo não. Ser vaso de honra na presença de Deus, aleluia, porque Ele é santo e Ele honra. Os seus filhos serão como flecha na mão do arqueiro, aleluia. Eles serão, serão bênçãos poderosas na mão do Senhor, para glorificar e bendizer ao Pai Santo e Poderoso. Assim como Ana pregou Samuel e serviu de bênção na casa do Senhor, Deus chamou a Moisés, Deus chamou Samuel, Deus chamou Marta, Deus chamou você. Deus está nos chamando nesta noite. O Senhor está falando conosco, aleluia. Deus é santo e justo. E a palavra de Deus nos afirma em Jó capítulo 33, e eu já termino. Eliú estava afirmando que Deus tentou avisar Jó de todas as formas do mal que estava vindo sobre a casa dele. Só que Jó, irmãos, distraiu-se. Em algum momento Jó se distraiu e não percebeu a mensagem de Deus. Então Deus fala assim para Jó. Deus fala uma vez, fala duas, porém ninguém se atenta a isso. Em sonho ou em visão na noite, quando cai o sono profundo sobre os homens e adormece na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder o homem da soberba, para desviar a sua alma da cova e a sua vida do passar da espada. O Senhor tem dito a você das coisas que estão para acontecer. O Senhor está alertando a igreja das coisas que estão por vir. A palavra de Deus diz em Apocalipse: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você, que é a igreja de Deus. Prepara-te. Apocalipse 19 diz que você e eu temos que nos aprontar e esperar Jesus. Nós temos que nos vestir, nós temos que nos cuidar e temos que manter essas vestes espirituais limpas. Nós não podemos nos sujar, porque estamos esperando o noivo chegar. Sabe quando você está preparado para ir para uma festa importante? Você se prepara há muito tempo. Eu lembro que a dona Júlia, ela foi fazer a festa de bodas de ouro. E no primeiro mês, a festa ia ser em setembro. No primeiro mês, em janeiro de 2000 e
2007. Foi isso, né, seu Vinícius? 2007. A bodas de ouro. Falei com ele que ele não me escutou. Não lembra? Isto é incrível. Essa memória não perde nada. É que ele gastou muito, então ele esqueceu. Foi para a caixa do esquecimento. Bom, eu sei que em janeiro eu fui numa loja de roupas para poder alugar um vestido. E eu me decepcionei. Cheguei lá. As únicas roupas que serviam em mim eram as capinhas dos botijãozinhos que tinha lá. Nossa, eu fiquei muito brava. Fiquei brava. Cheguei e falei, dona Júlia, eu me recuso a vestir aqueles balaios lá. Aqueles balão de roupa. Aí a dona Júlia falou assim, só tem uma solução. Você tem que emagrecer. Irmãos, aí nós começamos a se preparar. Eu fiquei 9 meses se preparando para essa festa. Você está se preparando para encontrar com Jesus? Porque nós, quando temos algo importante para fazer no ano que estamos vivendo, a gente se prepara. E o se preparar é prudência. É característica do servo de Deus. Eu sei que naquele ano houve aquela festa e foi bênção de Deus, porque não se faz mais 50 anos de casamento com uma só pessoa. Eu sei que o seu Vinícius foi o único homem da vida da minha sogra, e 52 anos ficou com ele. E o Espírito Santo está nos alertando, como Deus alertou Jó, para o mal que viria sobre a vida dele. O Espírito Santo está falando comigo e com você. Ao que vencer, darei de comer a árvore da vida que está no meio do jardim. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Ao que vencer, receberá vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. O Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Aleluia. Porque Ele é o Deus que fala. Glória a Deus. Ora para que o Espírito Santo tenha enchido o seu coração e que nesta semana você fique mais sensível à voz do Espírito e responda ao chamado de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.